todos. A Igreja Católica colocou uma mentira muito grande nas Escrituras a respeito do Messias, assim como várias outras mentiras. A maioria da Bíblia é mentira. Ela colocou que o Messias ele era filho de virgem. Isso aí é mentira. O Messias foi filho de José e Maria. Esses nomes são trocados, mas eles colocaram, é o mais fácil para você entender agora. Ele falou que ele era filho de virgem. Como que ele era filho de virgem? Está nas Escrituras. Não é esse o filho de José e Maria, o qual nós conhecemos? Ou seja, filho de José e de Maria, não filho do Espírito Santo. Aí fala nas Escrituras que o Messias morreu para pagar pelos pecados da humanidade. Isso aí também não é verdade. O Altíssimo ele é justo, jamais ele ia fazer alguém pagar pelo pecado de todos. Isso aí não é justiça. As Escrituras falam que o Altíssimo perdoa. Eles colocaram lá o Altíssimo como um assassino. Na verdade, pela história bíblica, o Altíssimo não perdoa não. Ou seja, vou falar como está escrito lá, Deus perdoa, mas não perdoa não. Não precisou vir um filho e morrer? Isso aí é perdão? Não era mais fácil ele perdoar sem precisar ninguém morrer? Mas está escrito lá que ele perdoa, mas o filho teve que morrer. Isso é invenção católica. O Altíssimo ele é justo, cada um vai prestar conta de si perante o Altíssimo. O Messias ele veio, ele pregou o verdadeiro evangelho e foi morto como todos os outros profetas. A Igreja Católica colocou que ele andou sobre as águas, colocou que ele fez água transformar em vinho. Por exemplo, essa história de transformar água em vinho, eles pegaram do deus Dionísio. Colocaram lá que ele era filho unigênito. Unigênito é único, só ele era filho, ninguém mais era. Essa história eles pegaram do deus Dionísio também. Transformar água em vinho, filho unigênito, o Dionísio era alfa e ômega, essas coisas aí, fez milagres. Eles misturaram a história do Messias com a história de Horus, Dionísio. Jesus, ele é Mitra. Pode pesquisar o que eu estou falando, Jesus é Mitra, é o Deus Sol. Por isso que tem a imagem do Sol atrás do Jesus, significa Mitra. Então eles trocaram a história do Messias, tudo. O Messias simplesmente foi um profeta do Altíssimo como todos os outros. Aí eles mudaram, bagunçaram, fizeram tudo que eles queriam. E essa imundícia como está lá no Apocalipse. Que é a grande prostituta, que é a Igreja Católica, encheu o cálice de ouro de imundícia e deu às nações a beber. O cálice de ouro é a palavra do Altíssimo, que ela salva, que é pura. Mas aí a imundícia que a Igreja Católica colocou, juntou tudo que era paganismo e fez esse livro chamado Bíblia, pegou um pouquinho de escritura que é verdade e deu para o povo, porque de outra forma eles não iam conseguir enganar. Quando fala que a grande prostituta encheu o cálice de ouro imundícia, é porque ela encheu, tem muita imundícia junto com as escrituras do Altíssimo. Por exemplo, os povos de hoje falam assim, nós estamos na graça de Deus. Deus é um ídolo romano, ele é Zeus. Graças são as 3 filhas de Zeus da mitologia grega. Aí o pessoal fala, nós estamos na glória de Deus. Glória é uma das esposas de Zeus da mitologia grega. Aí eles falam assim, nós temos fé. Fé também é um ídolo, é uma imagem de escultura. Se chama alegoria da fé. É uma imagem, por isso que está na Bíblia. Eles colocaram lá em homenagem a ela. Aí fala, nós temos amor no coração. Amor, a palavra amor, ela é a palavra Roma, ao contrário. Roma que colocou que o homem tem que ter amor no coração. O homem não precisa ter fé, ter glória, ter graça, ter nada disso aí não. Simplesmente o homem precisa ter o Altíssimo e algo contigo, que tudo vai bem para ele. O ser que é guiado pelo Altíssimo, jamais ele vai cair nessas coisas aí. O Altíssimo guia ele em todos os caminhos. O homem não precisa de religião. Essas coisas, as religiões, é a grande Babilônia que está no Apocalipse. Nota uma coisa, padre e pastor, eles estudam para isso, eles fazem uma faculdade. É a mesma coisa que você faz uma faculdade para trabalhar e viver disso, eles também fazem uma faculdade, se formam e vão viver disso. É um comércio para eles. Ou seja, isso aí é a mesma coisa, é um mercado de trabalho. O Altíssimo jamais pediu 1 centavo de ser humano algum. Ele não precisa. Ele fez o ouro, o Altíssimo fez a terra, fez tudo que existe, inclusive fez o ouro e fez a prata. Você acha que ele ia precisar de dinheiro de ser humano? E outro, o Altíssimo nem está aqui para receber esse dinheiro, que aqui ele não vive aqui não. O reino dele é outro. Esse negócio das religiões de estar pegando o dinheiro do povo, isso aí é errado. O Altíssimo nunca pediu. Esses pastores, esses religiosos estão enriquecendo às suas custas. O Altíssimo nunca pediu nada disso.
A 10ª parte que está nas escrituras, que as 12 tribos de Israel entregavam para os levitas, era para os levitas, isso foi destinado a eles. Nota, Adão entregava dízimo, Noé entregava dízimo, Enoque, Matusalém, isso é invenção, nunca eles entregaram dízimo, isso é invenção religiosa, foi dado para as 12 tribos de Levi. E é tanto que era uma vez a cada 3 anos, era colheita de cereais, entregava as 12 tribos, fazia a colheita a cada 3 anos e entregava a 10ª parte para a tribo de Levi. E a tribo de Levi, eles pegavam essa 10ª parte e dividiam com os órfãos e com as viúvas. E era uma vez a cada 3 anos. E não era dinheiro não, era cereais de colheita. Aí as pessoas falam hoje em dia, mas naquela época não existia dinheiro. Lógico que existia. José foi vendido anteriormente por 20 moedas de prata. Isso aí é invenção religiosa das pessoas terem que entregar dinheiro uma vez por mês e dar oferta e fazer essas oferendas aí. Isso aí não vai para o Altíssimo não. O Altíssimo não precisa de coisa alguma do ser humano. Primeiro que esses pastores, esses religiosos, eles não são nem descendentes de Levi para estar recebendo esse dinheiro. O Altíssimo não pediu nada disso. O Altíssimo, ele quer simplesmente que você ande corretamente, que você abandone todas as religiões, esses costumes religiosos, que isso aí está tudo errado, isso aí vai tudo acabar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. O Altíssimo não quer nada disso do ser humano. O Altíssimo quer que o ser humano que buscar, o homem ou a mulher que buscar o Altíssimo e algo, andar corretamente, buscar ele sinceramente, o Altíssimo vai salvar esses. Jamais o Altíssimo vai lançar fora aquele que busca ele com sinceridade. Mas as religiões estão ensinando totalmente ao contrário. Nessas religiões as pessoas recebem milagres, eles veem prodígios. Nota uma coisa. As pessoas falam, Deus me curou, Jesus me curou. Não fala bem assim nas escrituras que Satanás se transfigura em anjo de luz e operaria milagres e prodígios. Nota bem, operaria milagres e prodígios. Esses milagres que acontecem nas igrejas, que as pessoas saem curadas, isso aí é o próprio Satanás que está fazendo, está operando. Não está escrito bem assim? Naquele dia muitos me dirão, mas Altíssimo, em seu nome não curamos enfermos, não expulsamos os demônios, não operamos milagres e prodígios. E o Altíssimo fala bem assim, eu vos falarei abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, ou seja, tem um que está curando e está fazendo milagre dentro das igrejas e não é o Altíssimo. Esse aí é Satanás, é o Espírito Santo que está operando nessas pessoas. O homem ou a mulher que aceitar o Altíssimo não precisa de nada disso. O Altíssimo não está dentro dos templos. Nota uma coisa, o Messias falou bem assim, ó, quando fores orar, não faça como os fariseus orando de pé nas sinagogas à vista dos homens. Sinagogas é a igreja. E eles não faziam outra coisa a não ser orar dentro das igrejas hoje. Isso aí está tudo errado. O Altíssimo falou bem assim, que não habita em templos feitos por mãos de homens. Se o Altíssimo não está aí, gente, sai daí. Quem está aí é outro, o Altíssimo não está aí não. Se você buscar, a maneira correta de buscar o Altíssimo é em segredo no seu quarto. Esses negócios de reunir em grupo para buscar o Altíssimo, isso é coisa de religiosidade. Você não precisa pagar nenhum real, você não precisa ir em templo, você é livre. Essas coisas são coisas que as religiões criaram para aprisionar os homens. O homem não precisa de nada disso. O que você precisa é andar corretamente, ser honesto, ser justo, não cometer idolatria. O pior dos pecados é abandonar o Altíssimo para adorar um ídolo que não pode fazer nada por você. O Altíssimo Yahweh é poderoso, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o poder supremo, ele é o meu pai, ele é o seu pai. Ele não precisa de nada seu. Você não precisa de ir em templo, de pagar, de nada. Isso é invenção religiosa. Você que segue uma religião e quer ser salvo, a salvação é totalmente na contramão do que eles estão ensinando. Para você ser salvo, você precisa abandonar a idolatria, abandonar os ídolos religiosos, ter bons costumes, aceitar o Altíssimo Yahweh, porque Ele pode te salvar, o Altíssimo Yahweh, e não é Jesus, não é Jeová, não é Javé, não, isso aí são nomes de blasfêmias. O nome do Altíssimo só é um, não é outro não. Não está escrito nas Escrituras assim, pelos seus frutos os conhecereis?
A Igreja Católica recentemente deu mais um fruto. Ela criou a Santa Dulce. Essa palavra santa, ela significa Satã. Se você inverter a letra N, ela fica Satã, ou seja, Satanás. O Espírito Santo, que não perdoa o homem, que fala que você peca contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, é o espírito de Satanás. Por isso que não perdoa o homem. Satanás nunca vai perdoar o homem. Por isso que eu falo, abandone essas religiosidades, esses templos, isso aí tudo é imundícia, como está escrito no Apocalipse. É imundícia que a grande prostituta colocou junto com as escrituras do Altíssimo. Isso aí não serve de nada. O verdadeiro evangelho é totalmente ao contrário do que se é ensinado hoje nas escrituras. O Altíssimo, ele quer salvar você, mas para isso você precisa abandonar as coisas do Satã. Essas religiosidades é tudo de Satanás. O Altíssimo não tem nada a ver com isso. O Altíssimo não leva em consideração o tempo da ignorância, porque você não sabia realmente. Esse verdadeiro evangelho, ele veio agora no fim dos tempos. Nós já estamos no fim dos tempos, por isso que viria o verdadeiro evangelho. E o povo que abandonar a idolatria, andar corretamente, buscar ser justo, honesto, fazer boas obras, esse o Altíssimo vai salvar. E aceitar, é claro, o Altíssimo Yahweh. Esse é o único nome pelo qual pode ser salvo. Yahweh. Nada mais que isso. O que vem depois disso é invenção religiosa.